Olá, eu sou Cláudia Braque, arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura paisagística pelo ProURB da UFRJ e ex-servidora, sou aposentada no momento, mas trabalhei na Fundação Parques e Jardins quase 20 anos. E venho aqui conversar com vocês sobre o Campo de Santana. Bom, eu não acho que o Campo de Santana tenha perdido a importância, né? O que houve foi uma alteração da sua importância para a cidade, né? Do ponto de vista socioambiental, por exemplo, a sua importância até cresceu, agora nesse contexto de mudanças climáticas, né? É uma área verde bem grande na cidade do Rio, no centro é uma das maiores áreas verdes que a gente tem, e muitas árvores, muitas áreas permeáveis. Então, do ponto de vista socioambiental, esse papel do Campo de Santana até cresceu, né? Do ponto de vista histórico, mais do que palco de grandes eventos, como a própria proclamação da República, eu vejo uma importância no Campo de Santana, que é contar a história da evolução urbana da cidade do Rio, né? A gente, através dele, pode entender esse processo de crescimento da cidade, como se deu, como viviam e como vivem as pessoas hoje, né, na cidade, ao redor do campo, mas não só. Então, é uma alteração também significativa que a gente vê agora, é a própria função residencial que está voltando ao centro da cidade, né? Há um investimento nesse sentido. Então, com o crescimento do número de moradores no centro do Rio, a função do Campo de Santana vai se alterar mais uma vez, vai voltar a ser aquele parque de vizinhança, aquela área para recreação dos moradores ao redor. Então, a gente já vê uma nova alteração, né, na sua importância. Infelizmente, a prefeitura não disponibiliza os recursos necessários para a manutenção daquele parque histórico, né? E agora ainda trabalha para passar para a iniciativa privada a manutenção desses parques. E é bastante complicado isso, né? Porque os nossos parques não têm um plano de gestão. Os nossos parques históricos não têm esse plano de gestão, que é um documento feito a várias mãos, né? Arquitetos, paisagistas, biólogos, zoólogos, restauradores, enfim, um conjunto de profissionais que vai escrever o plano de como aquele espaço tem que ser mantido, né? Dando todas as orientações para a manutenção daquele parque pelos seus gestores. E a gente vê que os parques históricos do Rio de Janeiro não têm esse plano de gestão, né? O que é bastante preocupante. Enquanto os parques naturais já possuem, por conta da legislação federal, inclusive, a obrigatoriedade de ter um plano de manejo para as suas áreas, os parques urbanos não têm. E a gente precisa formular esse documento para entender por que esse parque é tão importante, como fazer para mantê-lo, né? E quais os recursos necessários para sua manutenção. Isso a gente precisa ter nesse plano de gestão. A área onde foi implantado o parque era, até a chegada da família real, uma grande área livre, né? Ela conformava o núcleo urbano da cidade, a cidade chegava até ali. E ali, então, as pessoas levavam seus animais para pastar, as lavadeiras iam lavar roupa, os escravizados se encontravam, até pela proximidade das Irmandades Negras. Enfim, vários desses excluídos ou dessas atividades pouco nobres da cidade eram feitas ali, né? Mas também
era utilizado para os grandes festejos da nobreza. Ali foi aclamado Dom João VI, rei de Portugal, um fato inédito, um rei português, né, um rei europeu, ser aclamado na colônia, né, e se deu ali naquela área. Então você vê que tem eventos da nobreza e eventos populares, mas também eventos da nobreza, né? Agora os desafios são muito grandes, né? Porque há um discurso de que essas áreas estão sem vida, né? E que os grandes eventos trariam essa vitalidade para os nossos parques históricos. E isso é uma falsa premissa, né? Esses grandes eventos trazem um público muito grande, às vezes até maior do que a capacidade de carga que o jardim suporta, né? Por um período muito curto de tempo. A gente tem que proporcionar segurança para a nossa população frequentar esses parques e essas áreas verdes de modo geral, não só os parques históricos, durante todo o ano. Sobre a visitação guiada, que eu entendo que a Fundação Parques e Jardins, né, cuja sede, a presidência, funciona dentro do Campo de Santana, deveria proporcionar isso, proporcionar não só a visitação, mas várias atividades, educação ambiental, atividade com os estudantes dos vários níveis, incentivar a pesquisa, né, tanto para alunos, mas desde o ensino mais básico até os pós-graduandos, né? E eu não vejo isso hoje na estrutura da Fundação Parques e Jardins e nem da própria secretaria, a SMAC, a qual a fundação está vinculada, né? Há um desmonte do serviço público em curso, cada vez tem menos servidores concursados, os servidores que chegam não têm o conhecimento necessário, nem a vivência necessária, nem o interesse nessas atividades, né? Infelizmente, eu vejo como importantíssima essa missão da Fundação Parques e Jardins, mas não vejo isso sendo feito e nem vejo perspectiva de que isso vá ser implementado em um curto período. Glasiou nasceu na França, numa família de horticultores. Ele presenciou as grandes transformações que as cidades francesas estavam passando nessa primeira metade do século XIX, né? Ele foi um autodidata, né? Bem um homem do século XIX, onde aquelas pesquisas científicas, as grandes expedições aconteciam e as pessoas publicavam e davam palestras sobre as grandes descobertas, e ele deve ter ficado bastante impressionado com os relatos dos viajantes sobre o Brasil. E ele migra para o Brasil, passa por momentos de dificuldade no início da vida dele, no Rio de Janeiro, mas ele logo cai nas graças de José Fialho e depois de outros nobres, como o Barão de Nova Friburgo, e acaba chegando à corte, né? E em poucos anos ele já está fazendo a reforma do passeio público e fazendo trabalhos tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Fez vários jardins de palácios, inclusive do próprio palácio do imperador, né? A Quinta da Boa Vista. Em 1873 ele ganha o concurso para fazer a urbanização do parque, do novo parque, né? Chamado na época Parque da Aclamação. E então ele ali faz uma obra-prima, porque ele parte do zero, né? Já diferente do passeio público, onde ele estava fazendo uma reforma e era um parque de menores dimensões e já tinha muita coisa implantada que ele manteve.
No Campo de Santana, não. Ele parte do zero, era uma área livre, com alguma arborização, mas muito pouco. Então, ele usa ali todos os elementos do jardim clássico paisagista moderno, né? O dito jardim inglês. Né? Então, ali ele modelou o terreno, né? Fez aclives, declives, construiu lagos e cursos d'água, né? Usou uma vegetação muito diferenciada, né? Árvores exóticas, inéditas no Brasil, árvores nativas, inéditas também no seu uso de como paisagismo, né? Trouxe, né, de várias excursões que ele fazia pelo interior do país, ele implanta essas novas espécies nessas áreas públicas que ele fez, no Campo de Santana em particular. Ele faz as famosas rocalhas, né, as pedras falsas, e pontes sobre esses lagos e ilhas, enfim, até a gruta, né, uma gruta toda falsa, com uma cascata, né? Então, são elementos características desse jardim paisagista moderno. O Campo de Santana, ele foi copiado, né? Esse projeto foi copiado a partir do Campo de Santana para todo o país, né? E ele tem um fato curioso, que ele é citado no primeiro guia turístico escrito, né, para a cidade do Rio de Janeiro, 1873, no ano que ele começa as obras de implantação, já é citado no guia como um ponto a ser visitado. Então, já estavam esperando realmente que aquilo se tornasse um parque exuberante, enfim, e importante, né? A ponto de sair no guia antes mesmo do parque estar pronto, né? O Glasziou é uma figura excepcional, né? Ele, além de paisagista, ele também atuou como cientista. Ele fazia coletas de vegetais, várias espécies têm o nome dele. Ele enviava para herbários do mundo inteiro, os mais importantes herbários do mundo, na verdade, Londres, Paris. Ele enviava as exicatas que ele produzia com os vegetais que ele ia encontrando, que ele precisava da classificação. E a importância dele é enorme, a ponto de, mesmo depois da República implantada no Brasil, ele já com bastante idade, ele é chamado para compor a Expedição Cruz, que vai definir o local da futura capital do Brasil, né? Que só seria construída, Brasília, só que seria construída em 1960. Então, ele teve esse reconhecimento na época da sua importância como cientista, como homem ilustrado, e ele é uma figura que a gente tem que exaltar e conhecer mais. Olha, nesse momento, eu acho importantíssimo valorizar a arborização do parque. As pessoas só valorizam aquilo que conhecem, né? E a gente precisa que as pessoas conheçam mais as nossas árvores. E no Campo de Santana a gente tem muitas espécies maravilhosas, figueiras esculturais, pau-brasil, baobá, assacu, xixás, a árvore do imperador. São tantas espécies, e fazer as pessoas entenderem a importância da arborização, né? Levando elas para passear numa área mais ensolarada e chegar na sombra, ver o benefício que é você dispor de áreas sombreadas na cidade, entender
o quanto faz bem para a nossa saúde, saúde física e também saúde mental, estar numa área verde, naquele oásis, né, no centro do Rio. Você está totalmente alheio ao burburinho da cidade, você está ali aproveitando, né, esse oásis, essa natureza tão perto da gente, né? Enfim, e também ver o desenho da paisagem. O parque foi desenhado, né, por um paisagista. Alguém sentou na frente de um papel em branco e desenhou aqueles caminhos, aqueles lagos, aquelas obras de arte, aonde plantar, o que plantar, né? Então, é interessante isso também do ponto de vista educativo. E sempre, agora, ainda mais nesse período de mudanças climáticas, demonstrar a necessidade que nós temos de áreas verdes, né? Os benefícios que essas áreas causam para a nossa saúde física e mental, os benefícios para a cidade, né? O microclima que a gente tem ali no centro da cidade, fora do burburinho, a gente está ali dentro desse oásis, e que é uma coisa muito especial e que a gente tem que valorizar e tem que ensinar para as pessoas a entenderem isso, né? A verem isso, sentirem isso, né? Sentir na pele, inclusive, né? Quando você anda em áreas de sol e chega na sombra, você vê a diferença, você vê os pássaros, enfim, tem tudo ali, um conjunto de sensações, né? Onde vários sentidos são aguçados, e a gente tem que valorizar isso e ensinar isso, passar isso para as pessoas que por acaso a gente esteja guiando por esse jardim.